Capítulo 31. Este salmo de Davi, intitulado O Lamento e Louvor, expressa os sentimentos do salmista em busca de refúgio e proteção em Deus. Davi clama ao Senhor para que o livre da vergonha e o salve pela sua justiça. Ele reconhece a grandeza e a fidelidade de Deus, confiando que Ele o guiará e o livrará dos laços que seus inimigos armaram contra ele. Davi entrega sua vida nas mãos do Senhor, reconhecendo que foi resgatado por Ele, o Deus da verdade. Enquanto confia em Deus, Davi enfrenta o desprezo e o terror de seus adversários. Ele se sente esquecido e abandonado, mas ainda assim confia no Senhor como seu Deus. Davi clama ao Senhor por misericórdia, pois está angustiado e seu corpo e alma estão enfraquecidos. Ele se tornou objeto de deboche, espanto e horror para aqueles ao seu redor. Davi se sente isolado e esquecido, como um vaso quebrado. Apesar das dificuldades e conspirações contra ele, Davi continua a confiar no Senhor, declarando que Ele é o seu Deus. Ele reconhece que seus dias estão nas mãos de Deus e súplica para ser salvo de seus inimigos e perseguidores. Davi implora pela resplandecência do rosto do Senhor sobre ele, buscando a salvação através da sua misericórdia. Davi clama para que o Senhor não permita que ele seja envergonhado, enquanto deseja que os perversos sejam silenciados e confundidos. Ele exalta a grandeza da bondade de Deus reservada para aqueles que o temem e nele se refugiam. Davi reconhece a proteção divina contra as intrigas e conflitos humanos, afirmando a grandeza da misericórdia do Senhor. Ele louva a Deus por sua misericórdia demonstrada em sua vida, mesmo em meio às dificuldades de uma cidade sitiada. Davi testemunha que Deus ouve suas súplicas quando clama por ajuda. No final do salmo, Davi conclama a todos os santos a amarem o Senhor. Ele afirma que o Senhor preserva os fiéis, mas retribui aos soberbos com abundância. Encoraja a todos a serem fortes e a terem seus corações fortalecidos, enquanto esperam no Senhor. Que essa mensagem de confiança, louvor e esperança inspire a todos que leem este salmo, reconhecendo a grandeza de Deus e a sua fidelidade em meio às adversidades. Capítulo 32. Este salmo de Davi, intitulado A Bem-aventurança de quem recebe o perdão, é um salmo didático que nos ensina sobre a felicidade e a bênção daqueles que recebem o perdão de Deus. Davi começa proclamando a bem-aventurança daquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. É uma grande alegria e bênção ter os pecados perdoados e a iniquidade removida. Davi reconhece que é feliz aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Davi compartilha sua experiência pessoal ao confessar seus pecados diante do Senhor. Ele reconhece que quando guardava seus pecados em silêncio, seu corpo sofria com gemidos constantes e envelhecimento precoce. A mão de Deus pesava sobre ele dia e noite, secando sua força como o calor do verão. No entanto, quando Davi finalmente confessou seus pecados e iniquidades ao Senhor, o perdão veio e a iniquidade foi perdoada. Davi afirma que aqueles que são piedosos farão súplicas ao Senhor em tempos de dificuldade e encontrarão refúgio nele. Mesmo quando as águas transbordam e ameaçam, eles não serão atingidos, pois Deus os protege. O Senhor é o esconderijo e o libertador da tribulação, cercando-os com alegres cânticos de livramento. Davi declara sua disposição em instruir e guiar aqueles que buscam a Deus. Ele oferece conselhos sob a atenta visão do Senhor. Davi nos adverte para não sermos como cavalos ou mulas sem entendimento, que precisam ser controlados com freios e cabrestos. Em vez disso, devemos obedecer ao Senhor e confiar nele. Davi reconhece que os ímpios enfrentarão muitos sofrimentos, mas aqueles que confiam no Senhor serão cercados pela misericórdia. Ele conclama os justos a se alegrarem no Senhor, a se regozijarem e a exultarem de coração reto. Que este salmo nos ensine sobre a bem-aventurança de receber o perdão de Deus, a importância da confissão e da confiança no Senhor, e nos inspire a buscar uma vida reta e justa diante dele. Capítulo 33. Este salmo, intitulado O Louvor ao Criador e Senhor, exalta a grandeza e fidelidade do Senhor, convidando os justos a louvá-lo e adorá-lo com instrumentos musicais e cânticos. O salmo começa com um chamado para que os justos exultem no Senhor,
reconhecendo que louvá-lo é apropriado para aqueles que são retos. É um convite para celebrar e exaltar o nome do Senhor. Davi incentiva o uso de instrumentos musicais, como a harpa e a lira de 10 cordas, para louvar o Senhor. Ele também encoraja a composição de cânticos novos, cantados com arte e júbilo, expressando gratidão e adoração. Davi proclama a retidão da palavra do Senhor e a fidelidade de seu proceder. O Senhor ama a justiça e o direito, e sua bondade enche a terra. Ele é o Criador dos céus e da terra, e seu poder se manifesta em todas as suas obras. O Senhor reúne as águas do mar e controla os abismos. Toda a terra deve temê-lo e todos os habitantes do mundo devem tremer diante de sua grandeza. Porque ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo veio à existência. Davi ressalta que o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor é eterno, e seus propósitos permanecem por todas as gerações. Feliz é a nação que tem o Senhor como seu Deus e o povo que ele escolheu como sua herança. O Senhor olha dos céus e observa todos os filhos dos homens. Ele conhece o coração de todos e contempla todas as suas obras. Nenhum rei ou exército terreno pode garantir a vitória, pois é o Senhor quem governa sobre todas as coisas. No entanto, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem e esperam em sua misericórdia. Ele os livra da morte e os sustenta em tempos de fome. Nossa alma espera no Senhor, confiando em seu auxílio e proteção. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, conforme esperamos nele e confiamos em seu santo nome. Que possamos nos alegrar em seu poder e render-lhe louvor eterno. Capítulo 34. Este salmo, atribuído a Davi, expressa louvor e gratidão ao Senhor. Davi louva o Senhor em todos os momentos e declara que seu louvor estará sempre em seus lábios. Sua alma se gloriará no Senhor, trazendo alegria aos humildes que ouvem sobre isso. Davi convida outros a louvar a grandeza do Senhor e exaltarem juntos o seu nome. Ele testifica que buscou o Senhor e encontrou acolhimento, sendo livre de todos os seus temores. Aqueles que olham para o Senhor ficarão radiantes, sem serem cobertos de vexame. Davi clama ao Senhor em suas angústias, e o Senhor o ouve e o livra. Ele reconhece que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, protegendo-os e livrando-os. Davi convida outros a experimentarem e verem por si mesmos que o Senhor é bom. Ele proclama a bem-aventurança daqueles que se refugiam no Senhor. Ele também encoraja o temor ao Senhor, pois nada faltará aos que o temem. Davi observa que, embora os leõezinhos possam passar necessidade e fome, aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nada. Ele instrui seus filhos a ouvirem e aprenderem o temor do Senhor. Davi destaca a importância de refrear a língua do mal e evitar palavras enganosas. Ele incentiva a prática do bem, a busca pela paz e a vigilância contra o mal. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O Senhor está contra os que praticam o mal, buscando extirpar sua memória da terra. O Senhor ouve o clamor dos justos e os livra de todas as suas angústias. Ele está próximo daqueles que têm o coração quebrantado e salva aqueles que confiam nele. Embora os justos possam enfrentar muitas aflições, o Senhor os livra de todas elas. Ele preserva seus ossos, sem que nenhum deles seja quebrado. A desgraça guarda os ímpios, e aqueles que odeiam o justo serão condenados. Por outro lado, o Senhor resgata a alma de seus servos e nenhum daqueles que confiam nele será condenado. Capítulo 35. Este salmo de Davi é uma oração em busca da ajuda e proteção de Deus contra os inimigos e perseguidores. Davi clama ao Senhor para defender a sua causa e lutar contra aqueles que o atacam. Ele pede para o Senhor ser seu auxílio, empunhando armas para repelir seus perseguidores. Davi deseja que aqueles que buscam tirar-lhe a vida sejam confundidos e envergonhados, sendo levados como palha pelo vento. Ele clama para que o caminho deles fique escuro e escorregadio, sendo perseguidos pelo anjo do Senhor. Davi declara que os inimigos armaram ciladas sem razão, e ele pede que a destruição venha sobre eles e que caiam nas próprias armadilhas que tramaram. Em meio a essa situação difícil,
Davi encontra alegria e regozijo na salvação do Senhor. Ele declara que o Senhor livra o aflito do mais forte, protegendo os pobres e necessitados dos exploradores. Davi relata como foi tratado injustamente, com falsas testemunhas o acusando e pagando o mal pelo bem que ele fez. Ele expressa sua aflição e busca a Deus em jejum e oração. Davi descreve como se portou diante dos inimigos, mesmo quando eles o atacavam. Ele clama ao Senhor para ser livrado da violência dos inimigos e salvar sua vida preciosa dos leões. Davi promete render graças ao Senhor na grande congregação e louvá-lo no meio da multidão poderosa. Ele pede para que seus inimigos não se alegrem injustamente com sua desgraça e para que Deus não se ausente dele. Davi clama ao Senhor para despertar e fazer justiça, defendendo sua causa. Ele pede para ser julgado segundo a justiça de Deus, para que seus inimigos não se alegrem com sua derrota. Davi deseja que seus inimigos sejam envergonhados e cobertos de vexame, enquanto os que se alegram com sua retidão possam cantar de júbilo e se alegrar. Ele declara que sua língua celebrará a justiça de Deus e louvará ao Senhor todos os dias. Capítulo 36. Neste salmo, Davi descreve a maldade e a transgressão no coração do ímpio. Ele observa que o ímpio não tem temor de Deus e é enganado pela sua própria iniquidade, acreditando que não será descoberto nem rejeitado. As palavras que saem de sua boca são maldosas e enganosas, e ele abandonou o discernimento e a prática do bem. Davi ressalta que o ímpio planeja maldades enquanto está deitado e segue caminhos maus, não rejeitando o mal. No entanto, Davi contrasta a maldade humana com a bondade e a misericórdia de Deus. Ele exalta a grandeza da misericórdia do Senhor, que alcança os céus, e a fidelidade que se estende até as nuvens. A justiça de Deus é comparada às grandes montanhas e seus juízos são profundos como um abismo. Davi reconhece que o Senhor preserva as pessoas e os animais. Davi expressa a preciosidade da misericórdia de Deus, e é sob a sombra das suas asas que os filhos dos homens encontram refúgio. Eles são saciados com a abundância da casa de Deus e têm a alegria de beber da torrente das suas delícias. Davi declara que em Deus está a fonte da vida, e é por meio da sua luz que eles veem a luz. Davi faz um pedido ao Senhor para estender sua misericórdia aos que o conhecem e sua justiça aos retos de coração. Ele pede para não ser esmagado pelos pés dos soberbos e não ser forçado a fugir pela mão dos ímpios. Davi conclui o salmo afirmando que os que praticam a iniquidade foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Capítulo 37. Neste salmo, Davi expressa confiança no Senhor e a certeza de que ele recompensará os justos e punirá os ímpios. Davi encoraja a não se irritar com os malfeitores nem invejar aqueles que praticam a iniquidade, pois eles são como a relva que seca e murcha. Em vez disso, Davi incentiva a confiar no Senhor, a fazer o bem e a viver em verdade. Ele ressalta que aqueles que se deleitam no Senhor terão seus desejos satisfeitos. Davi encoraja a entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, pois ele trará justiça e fará com que a retidão brilhe como a luz e o direito como o sol ao meio-dia. Ele também incentiva a descansar no Senhor, não se irritar com os que prosperam em seus maus caminhos, pois o Senhor cuidará deles. Davi destaca que os malfeitores serão exterminados, enquanto os que esperam no Senhor herdarão a terra e encontrarão alegria na paz abundante. Ele menciona como os ímpios planejam contra os justos, mas o Senhor se ri deles, pois o dia da sua destruição está próximo. Davi enfatiza a proteção e o sustento que o Senhor dá aos justos, enquanto os braços dos ímpios serão quebrados. Ele afirma que o Senhor conhece os dias dos íntegros e sua herança permanecerá para sempre. Os justos não serão envergonhados nos tempos difíceis, e o Senhor os sustentará. Davi testifica que, ao longo da sua vida, jamais viu o justo desamparado, nem sua descendência mendigando pão. O justo é compassivo e empresta, e sua descendência será abençoada. Davi exorta a se afastar do mal e praticar o bem, pois a morada dos justos será eterna. Ele declara que o Senhor ama a justiça e não abandona os seus santos. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, e no coração ele guarda a lei do seu Deus.
Ainda que o perverso tente prejudicar o justo, o Senhor não o entregará nas mãos do mal. Davi encoraja a esperar no Senhor, andar nos seus caminhos e confiar que Ele exaltará os justos e exterminará os ímpios. Ele relata como viu o ímpio prepotente desaparecer, enquanto o íntegro e reto desfrutará de paz. Os transgressores serão destruídos, mas a salvação dos justos vem do Senhor, que os ajuda, livra e os salva dos ímpios, pois eles buscam refúgio nele. Capítulo 38. Neste salmo, Davi expressa profunda aflição e arrependimento diante de seus pecados. Ele reconhece que a ira e o castigo de Deus estão sobre ele por causa de suas iniquidades. Davi descreve seu estado físico e emocional, relatando feridas, fraqueza, tristeza e angústia. Ele sente-se abandonado por amigos e familiares. Davi clama a Deus, revelando seus desejos e ansiedades diante da situação. Ele expressa seu abatimento e desassossego do coração. Davi relata que até mesmo a luz dos seus olhos se apagou. Ele descreve como os que tramam contra ele armam ciladas e falam coisas perniciosas, buscando prejudicá-lo. Apesar de toda a adversidade, Davi afirma que confia no Senhor e espera nele. Mesmo em silêncio diante das acusações, ele deposita sua esperança em Deus, sabendo que ele o responderá. Davi suplica para que Deus não permita que seus inimigos se alegrem com seu fracasso e que não o abandone. Davi reconhece sua iniquidade e carrega a tristeza por causa de seu pecado. Ele percebe que seus inimigos são fortes e numerosos, mas ele busca o que é bom. Davi implora a Deus para não desampará-lo, para não se ausentar dele e pede que Deus o socorra e o salve rapidamente. Nessa oração, Davi demonstra sua humildade, arrependimento e confiança no Senhor, buscando a salvação e a ajuda divina em meio às suas dificuldades. Capítulo 39. Neste salmo, Davi reflete sobre a transitoriedade da vida e a vaidade das realizações humanas. Ele reconhece a importância de controlar sua língua e evitar o pecado diante da presença dos ímpios. Davi expressa sua inquietação e dor interior, reconhecendo sua fragilidade diante da brevidade da vida. Ele clama a Deus para que revele a ele o fim de seus dias e a limitação de sua existência. Davi compreende que a vida humana é passageira e vã, sem importância diante da eternidade. Davi reflete sobre a transitoriedade da vida, comparando-a a uma sombra que desaparece rapidamente. Ele observa como as pessoas se preocupam em acumular riquezas, mas não têm controle sobre o destino desses tesouros. Apesar da realidade da vaidade da vida, Davi coloca sua esperança no Senhor. Ele pede a Deus para livrá-lo de suas iniquidades e não permitir que os insensatos zombem dele. Davi reconhece que a aflição que enfrenta é resultado do golpe da mão de Deus sobre ele. Davi entende que quando Deus repreende alguém por causa do pecado, ele remove o que é precioso em suas vidas. Davi reconhece a necessidade de ouvir a sua oração e pede a Deus para não ser indiferente às suas lágrimas, pois ele é um forasteiro diante de Deus, assim como seus pais foram. Davi encerra o salmo com um pedido para que Deus desvie seu olhar dele, para que ele possa recuperar o fôlego antes de sua existência chegar ao fim. Neste salmo, Davi reflete sobre a brevidade e a vaidade da vida humana, reconhecendo sua própria fragilidade e colocando sua esperança no Senhor. Ele busca o perdão de seus pecados e pede a Deus para não abandoná-lo em sua aflição. Capítulo 40. Neste salmo, Davi expressa sua gratidão a Deus por tê-lo ouvido e resgatado de um estado de perdição. Ele reconhece que Deus é sua rocha segura, que firmou seus passos e colocou um novo cântico de louvor em seus lábios. Davi declara a bem-aventurança daqueles que confiam no Senhor e não se voltam para os arrogantes e seguidores da mentira. Ele reconhece as maravilhas e os desígnios de Deus e deseja proclamá-los, embora sejam incontáveis. Davi compreende que Deus não exige sacrifícios e ofertas, mas valoriza um coração aberto e disposto a fazer sua vontade. Ele proclama justiça, fidelidade, graça e verdade de Deus diante da congregação. Davi clama a Deus para que não retenha suas misericórdias e pede sua ajuda e livramento. Ele expressa sua confiança em Deus como seu amparo e libertador, enquanto reconhece sua pobreza e necessidade.
Davi finaliza o salmo com um pedido para que Deus não demore em agir em seu favor. Ele conclama a todos os que buscam o Senhor a exultar e se alegrar nele, e que os amantes da salvação declarem constantemente a grandeza do Senhor. Neste salmo, Davi oferece um cântico de louvor e, ao mesmo tempo, clama a Deus por ajuda, confiando em sua fidelidade e misericórdia. Ele reconhece a importância de fazer a vontade de Deus e proclamar suas obras diante dos outros. Davi confia na proteção e libertação de Deus e coloca sua esperança nele como seu amparo e libertador. Se você apreciou o vídeo e deseja continuar acompanhando nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que eles também possam desfrutar dessa incrível jornada através das Escrituras. Obrigado, e até o próximo vídeo.